Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao canal. Passei um tempo aqui sem postar vídeos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seleção brasileira novamente. O Brasil vai enfrentar, na última data FIFA do ano, data FIFA de novembro, vai enfrentar a seleção da Venezuela nessa semana, quinta-feira, e na próxima semana enfrenta o Uruguai. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a convocação, o que é que a gente pode esperar dessa equipe de Dorival para esses dois últimos jogos do ano de 2024. Vamos pro vídeo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a convocação primeiramente. A convocação que teve algumas mudanças por conta de lesão, né? Vinícius Júnior voltando à seleção brasileira depois de ter ficado de fora da convocação por conta justamente de lesão. Existia alguma expectativa sobre a possível convocação de Neymar, já que ele tinha voltado lá a jogar pelo Al Hilal. Porém, ele teve outra lesão, dessa vez muscular, menos grave do que a última que ele teve, e aí não pôde ainda ser convocado pela seleção brasileira. Ficou decidido, inclusive, que só seria convocado mesmo ano que vem, mesmo se ele tivesse em condições de atuar, para ter um tempo maior de recuperação e para ele começar a pegar ritmo de jogo no clube, para depois voltar a ser convocado pela seleção brasileira. Então aqui no gol, iniciando, os três nomes que foram convocados são Ederson, Bento e o Everton. Não temos a presença de Alisson também aqui, goleiro, que teve uma lesão no Liverpool e ainda não podia ser convocado nessa data. Deve jogar Ederson, como já vem jogando, mesmo quando o Alisson foi convocado, o Ederson em alguns momentos foi titular. Eu acredito que ele vai continuar com o Ederson como titular, mesmo quando o Alisson voltar a ser convocado, né? Ederson, Bento, do Al Nassr, e o Everton do Palmeiras são os três goleiros. O Ederson deve ir para as duas partidas. Aqui na lateral direita, dois nomes que já foram os dois convocados na última data FIFA, Danilo e Wanderson. E Wanderson fez um bom jogo, né, no último jogo contra o Peru. E a gente espera que ele continue com essa sequência aí como titular, já que ele foi bem no jogo, por mais que Dorival utilize o lateral direito como um construtor ali na saída com três. Wanderson conseguiu ainda ter algumas ultrapassagens, mesmo que por dentro, algumas vezes por fora, mas ele conseguiu dar uma outra opção também, que na minha visão o Danilo não vinha conseguindo dar para a seleção brasileira. Na lateral esquerda, novamente Abner e Arana, né? Arana do Atlético Mineiro e Abner do Lyon. Deve jogar Abner. Até essa semana teve uma notícia de que Arana teve uma pequena situação no treino, que não pôde treinar hoje na quarta-feira, por exemplo, porque teve um desconforto, não sei se foi muscular exatamente, mas deve jogar o Abner. E na defesa aqui tivemos a convocação do Léo Ortiz no lugar do Éder Militão, que teve lesão novamente e não pôde vir para a seleção brasileira. Ele foi convocado, né? Éder Militão, só que aí depois, num dos jogos lá do Real Madrid, ele teve a lesão confirmada e Léo Ortiz foi chamado para o seu lugar. Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo. Marquinhos e Gabriel Magalhães são os dois que já vinham sendo convocados e jogando como titulares. E temos a novidade aqui do Murilo, do Nottingham Forest, que não tinha sido convocado ainda por Dorival e veio aqui nessa convocação. Tava fazendo boas partidas por lá e já vinha merecendo sim uma convocação há algum tempo. E chegando para os volantes, temos Bruno Guimarães, Gerson, André e Paquetá, os mesmos nomes da outra convocação. E a gente vai ver, quando for falar do time que Dorival tem esboçado, que já tem uma pequena mudança. Não mudança em relação ao último jogo, mas uma mudança em relação ao que vinha sendo nas outras datas FIFA que o Brasil vinha jogando. Aqui no nome de meio e ataque, ele convocou Savinho, Estevão, Luiz Henrique, Rafinha, Andreas Pereira, Vinícius Júnior, Martinelli aqui entrou no lugar do Rodrigo. Rodrigo também sofreu uma lesão, tinha sido convocado, mas não pôde vir para a seleção justamente por conta da lesão. E aí ele convocou o Martinelli do Arsenal no lugar. E como único centroavante de ofício, o Igor Jesus, que fez uma boa estreia pela seleção, né, na última data FIFA. Fez os dois bons jogos do Igor Jesus. O primeiro ele fez até gol. E aí, dando sequência, quem não aparece nessa lista que vinha aparecendo nas outras convocações é Endrick, atacante do Real Madrid. Não apareceu nessa convocação, foi preterido aí por Dorival para convocar mais um nome de ponta, de meio campo, enfim. Ele só leva um centroavante de ofício, que é o Igor Jesus, para esses dois jogos do ano de 2020, os dois últimos jogos do ano de 2024. E aí, falando sobre o time que deve entrar a campo
e Dorival vem esboçando, né, nesses treinos para entrar em campo contra a equipe da Venezuela nessa quinta-feira, 18 horas, horário de Brasília. É justamente esse que está na tela. Ederson no gol, Wanderson na lateral direita, a defesa formada ainda com Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha, Savinho, Vinícius Júnior e Igor Jesus. Formação base é essa, a gente já viu nos outros vídeos, quem acompanhou, que não necessariamente o Brasil joga dessa forma. Quando tem a bola, o Brasil faz uma outra estrutura e para levar algumas dinâmicas que o Brasil tem feito. E para marcar, o Brasil tem marcado no 4-4-2, pressionando alto, né, com essa linha de 4 sendo formada por Wanderson, Marquinhos, Abner. E depois, mais à frente, fazendo essa pressão, ficam Igor Jesus e Rafinha. O Vinícius Júnior faz a pressão aqui para o lado esquerdo, o Savinho fazendo a pressão pelo lado direito. Não tem sido essas peças, né, porque já teve algumas mudanças, mas a estrutura tem sido essa de marcação. E para jogar, a gente, como já falou, o Brasil faz uma saída com 3 nessa segunda fase de construção, né? A primeira fase de construção do Brasil, na verdade, vou falar primeiro aqui, é de uma maneira apoiada aqui, os dois zagueiros ainda dentro da área. Bruno Guimarães se apresenta aqui como o primeiro homem à frente. E o Gerson até pode iniciar lado a lado dele, mas inicialmente faz isso para depois o Gerson andar um pouquinho mais para frente, o Bruno Guimarães se apresentar mais logo à frente dos homens de defesa e o Igor Jesus na frente, junto com o Rafinha, próximo dele, Savinho mais pela direita, Vinícius Júnior mais pela esquerda. Primeira fase de construção, o Brasil tende a se estruturar dessa maneira, a se posicionar dessa maneira. E aí, Bruno Guimarães é quem faz esse primeiro apoio tanto de um lado quanto do outro. Se não, a bola não entrar, ele pode fazer uma pequena saída para o Gerson vir, mas tem sido bem mais comum o Bruno Guimarães ficar como primeiro realmente. E aí, em segunda fase de construção, quando o Brasil tem a bola numa zona um pouco mais avançada do campo, que é o que tem acontecido nos últimos jogos e possivelmente vai acontecer também nesse jogo, o Brasil faz a saída com 3, segurando o lateral direito para iniciar a construção junto aos dois zagueiros. E aí deixa dois homens à frente, que são os dois volantes, à frente desses 3 homens que iniciam ali a saída, né? Bruno Guimarães e Gerson, com 5 homens mais preocupados em pesar a última linha do adversário e também aproveitar o espaço entre linhas aqui por dentro no corredor central. Isso tem começado a ter um pouco de variação, né? Essa estrutura de 3-2-5 na segunda fase de construção do Brasil tem sido bem corriqueira no time do Dorival, mas no último jogo contra o Peru a gente já viu algumas mudanças que eu julgo bem interessantes. Eu vinha batendo nessa tecla de que estava muito engessado na seleção brasileira esse 3-2-5, né? Mesmo quando a equipe adversária vinha pressionar apenas com um nesse bloco aqui, o Brasil não precisava ter necessariamente 3 para fazer a construção, porque já 2 fariam uma superioridade numérica nesse setor. Mas, nesse último jogo contra o Peru, a gente viu algumas mudanças, como eu já falei, e aí vou apresentar aqui como aconteceu. Rafinha, que inicia nesse meio espaço aqui, né, para atacar esse espaço entre zagueiro e lateral, quando o adversário se defende em linha de 4. O Rafinha andando um pouco mais para dentro, para ficar meio que como um meia por trás do centroavante mesmo. E o Gerson começando a ocupar esse espaço aqui, ó. Ele abrindo mão de ter 2 homens à frente dos 3 que iniciou a construção e deixando só o Bruno Guimarães aqui, fazendo esse apoio, então a saída em 3-1, para deixar quase que um losango com o Gerson ocupando esse espaço e o Rafinha um pouco mais por trás. Isso é uma das variações que eu julgo bem interessante nessa situação e que pode acontecer de outras maneiras também. O Gerson ficar junto ao Bruno Guimarães, mas não na mesma linha, né? Só para mudar um pouco a altura aqui. O Rafinha continuar fazendo esse movimento para dentro, mas isso vai possivelmente dar um pouco mais de liberdade para o Savinho ir para um para um. Até nessa movimentação foi o que aconteceu um dos gols do Brasil contra o Peru, e já era o Luiz Henrique fazendo essa ponta direita por aqui. E isso pode acontecer também. Outra coisa que eu já vi nesse jogo contra o Peru, que eu espero que
que continue acontecendo é uma troca maior de posições aqui entre esses homens do meio, que não necessariamente fique o Rafinha jogando por aqui, o Vini por lá, mas que eles conversem entre si por aqui, até para ter um jogo associativo um pouco mais qualificado, para jogarem num espaço curto aqui por dentro, com a participação também do Gerson, que faz muito bem essa leitura do momento de ultrapassar, de pisar no último terço, e aí deixando as amplitudes tanto para o Savinho na direita, quanto para o Abder na esquerda. Outra coisa que eu acho que pode acontecer, não sei se já por agora, mas é ele variar um pouco quem faz essa saída com 3, liberando um pouco do Wanderson para atacar o espaço aqui por fora. Não sei se o Savinho vindo por dentro, o Wanderson ficando lá fora e de repente o Bruno Guimarães escorregando aqui para fazer essa saída com 3, pode ser uma das possibilidades também. É uma das coisas que eu espero que aconteça mais para frente na seleção brasileira, para ter uma variação maior e não ficar preso somente a um modelo, a uma dinâmica de jogo quando o adversário baixa o bloco. É bem importante ter essas variações para que quando o adversário vem com linha de 5 ou até com 2 linhas de 4, mas que estejam bem compactadas, para a gente conseguir atacar espaço, a gente conseguir ter superioridade numérica no setor da bola, e isso vai ser bem interessante se acontecer. Não sei se já acontece agora, porque é uma coisa que requer mais tempo, mais treinamentos, e a gente vai analisar por aí, vai ver, vai esperar o jogo acontecer para ver o que a seleção nos apresenta. Fechou? Então é isso, a gente vai esperar o jogo acontecer para ver se realmente essas nossas expectativas foram cumpridas, né, pela seleção brasileira, para ver se como é que a equipe se portou em campo nesse jogo contra a Venezuela. Lembrando que a Venezuela é um time que não está no seu melhor momento, mas é um time que tem suas virtudes. Um ataque ali perigoso, Soteldo, Savarino, o Rondon também é um centroavante que faz bastante gol jogando com a camisa da seleção. Então a gente vai esperar para ver como é que vai ser esse jogo. A gente espera que seja mais uma vitória da seleção e com um desempenho melhor ainda do que foi o último, para seguir na evolução e o Brasil voltar a ter mais tranquilidade nas eliminatórias para chegar bem na Copa do Mundo. No mais, peço a vocês que se inscrevam no canal, deem like no vídeo e qualquer coisa podem comentar aí quem que deveria jogar, no lugar de quem, como é que o Brasil poderia jogar melhor nessas eliminatórias. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.